Olha, tem uma notícia, eu já tratei desse assunto aqui, né? E eu, inclusive, marca uma mudança, não uma mudança de posição, vou ter que contar um pouco da história para vocês dessa questão da anistia. Mas o que vocês vão ouvir agora é muito importante e tem a ver com ainda estou aqui. Vai lá. O Supremo Tribunal Federal registrou maioria de votos para decidir que a Corte vai analisar se a aplicação da lei da anistia ao crime de ocultação de cadáver é ou não é constitucional. No plenário virtual, a Corte julga um pedido do ministro Flávio Dino, relator do caso, para que os demais ministros reconheçam a repercussão geral do resultado do julgamento. A data desse julgamento ainda não foi definida. Flávio Dino pede a possibilidade ou não de reconhecimento de anistia a crime de ocultação de cadáver, crime permanente, cujo início da execução ocorreu antes da vigência da lei da anistia, mas que continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência à luz da Emenda Constitucional 26 de 85 e da Lei número 6.683 de 79. Ao analisar um caso concreto sobre o desaparecimento de militantes na guerrilha do Araguaia, Dino apresentou aos colegas da corte a tese de que o sumiço dos corpos sem a possibilidade de sepultamento pelas famílias é um crime permanente. Não poderia, portanto, ser perdoado. Até o momento, os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Edson Fachin acompanharam o relator, portanto, há 6 votos. Ao argumentar, Dino citou o filme Ainda Estou Aqui, que conta o drama de uma família após o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura em 1971, cujo corpo nunca foi encontrado. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Cortes constitucionais podem mudar o seu entendimento sobre determinados assuntos, desde que não fique mudando todo dia, né? E o fazem também à luz da história. Sim, em outras circunstâncias, a constitucionalidade da lei da anistia foi revisitada pelo Supremo e se chegou à conclusão de que ela valeu para todos os lados de maneira ampla, sem haver possibilidade de punição na esfera penal, criminal, de pessoas envolvidas em atos de repressão. Isso não quer dizer que não possa haver reparação na área civil, né? Reparação histórica, enfim, nós temos Comissão dos Desaparecidos, as indenizações, enfim, né? Mas para efeitos penais, não. Anistia, aliás, é a raiz de amnésia, quer dizer, esquecimento para efeitos penais. E quando se votou a lei da anistia, em 79, a 6.683, se disse ampla, geral e restrita. E abrigou crimes de morte, tanto cometidos por militantes de esquerda, como por aqueles do regime. Não eram pessoas iguais, é bom que se diga. Porque quando você comete um crime sob o manto do Estado, isso é muito mais grave. Porque aquele que estava tentando derrubar o regime, ele já estava tentando derrubar o regime, ele já estava contra o regime. Ele já estava contra aquela ordem estatal que estava ali. O outro, sob o manto do Estado, prendeu, torturou, matou, deu sumiço a corpos. Não são crimes equivalentes. De qualquer modo, anistia, então acabou, se anistia tudo. Isso valeu. Teve uma votação, o relator, foi o Eros Grau, foi o relator, mas o voto dele contou muito, né? Porque o Eros Grau, inclusive, o ministro Eros Grau, ele foi torturado pela ditadura. Mas ele lembrou um argumento muito forte, do ponto de vista jurídico, né? A emenda 26, que aprovou
a Constituinte, ela tinha como pressuposto a lei da anistia. Então, se você tem uma lei que tem como pressuposto a lei da anistia, como é que você vai falar, nós temos que rever aqui determinadas questões em relação à lei da anistia, mas, obviamente, a Constituinte, evidentemente, vale, está aí, gerou a Constituição. E acabou formando maioria. Essa questão já foi julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e se disse, autoanistia não pode, o regime não pode se autoanistiar. E a lei da anistia acabou sendo votada na vigência da ditadura ainda, e o que a ditadura fez foi dar uma anistia para si mesmo, também. Então, anistiam-se os militantes de esquerda, houve a volta ao Brasil de gente que estava no exílio, mas também aqueles que cometeram atos bárbaros de tortura, etc. Né? Só que há o conceito absolutamente correto, importante, do crime permanente. Né? O que é o crime permanente? Né? É o crime que não se acaba. É o crime que continua. Um corpo que desapareceu e que não foi encontrado até agora, e não se sabe, e não há caminho de se chegar a ele, de se investigar, é um crime que continua, está aí. Literalmente, é um cadáver insepulto, do ponto de vista do crime cometido, né? E uma impunidade que palpita ainda agora. No caso do Rubens Paiva, há 2 pessoas ainda vivas que participaram, só para lembrar, do seu desaparecimento. Né? Eu já achei no passado que, bom, tudo é dramaticamente horrível, mas vamos tocar. Houve anistia em 45, houve essa anistia em 79 e vamos pensar no futuro. Faz pouco mais de 2 anos, na verdade durou 4 anos, né? Houve uma nova tentativa, uma nova conspiração golpista no Brasil. Né? Não quero usar o golpe de agora para condenar os de antes. Eu acho que o Brasil tem que dizer para a história o seguinte: há os crimes para os quais não haverá esquecimento nem na área penal. Portanto, eu acho que o Supremo tem de rever, sim, a sua jurisprudência. Eu agora me alinho a essa tese. Não é? É preciso que a gente faça a escolha pela civilização, né? Sem nenhum flerte, de nenhuma maneira, com a barbárie.